esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos dar esse primeiro domingo que trata das tentações que Jesus passou. E uma coisa muito importante, muitos perguntam: Padre, qual é o Espírito que levou Jesus? É o Espírito Santo de Deus, que o conduziu para um lugar onde Jesus pudesse se preparar. Não foi o espírito mau, não foi o demônio que levou Jesus ao deserto, lugar reservado para ele poder rezar, jejuar e viver de fato a caridade. A liturgia de hoje é de fato um retrato da vida de hoje para nós. O que passou com Jesus passa também com cada um de nós. Precisamos ter muito cuidado, porque o tentador, como dizia o padre Léo, o encardido, o malfeitor, ele nunca vai estar feliz por eu rezar, por eu estar na igreja, por ser padre, estar celebrando a Santa Eucaristia, onde ali está, de fato, o inimigo dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Não é que Jesus se fez inimigo, porque Jesus nunca se fez inimigo de ninguém, até do diabo. Mas é o próprio demônio, Beelzebu, príncipe das trevas, ele é que não admite. Ele não admitiu que Jesus rezasse. Ele não queria que ele praticasse o jejum, que faz um bem imenso para a vida física e espiritual. Ele não admitiu que Jesus praticasse de fato a caridade.
Então Jesus mostra que para nós vivermos de fato bem, não só o tempo quaresmal, mas durante toda a nossa vida terrena, é importante que haja sempre oração, jejum, penitência, não é? E ele mostra tudo isso através dessas leituras de hoje. Então, hoje o Evangelho vai nos conduzir para o deserto. Eu vim falando isso desde ontem. Já celebrei 2 hoje, lá na Vicente Pires. Estou celebrando agora, ontem na capela, que graças a Deus estava repleto mesmo de um povo maravilhoso, como aqui também, né? Que escutou e acompanhou toda a trajetória das leituras proferidas, proclamadas. Então, Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E com certeza, o Espírito Santo o conduziu para mostrar ao espírito demoníaco, o demônio, que Jesus é muito mais poderoso do que ele. E vejam, Satanás conhece as escrituras do Gênesis ao Apocalipse. Também é mostrado aqui que Jesus não brigou com o demônio. O demônio dizia uma palavra e aplicava as escrituras. Jesus dava a resposta em cima da escritura. Vejam, ele foi para o deserto para ser tentado. Isso quer dizer, eu venho para a igreja e muitas vezes eu sou tentado quando eu saio da igreja. Às vezes eu fico com raiva, eu falo um palavrão, eu chego em casa, brigo com a esposa, dou um tapa no filho, rejeito o almoço ou a janta, sei lá, que a esposa fez com tanto carinho. Eu estou falando do homem. É bem isso que Satanás, né, ele desejou com Jesus e, consequentemente, com todos nós. Não é, de fato, o Espírito não fez Jesus fazer um passeio espiritual. Não é um passeio espiritual. É o lugar onde se desmascaram as nossas dependências. O demônio foi desmascarado por Jesus. Ele achava que Jesus estava enfraquecido porque não estava comendo 40 dias e 40 noites. Eu vou aproveitar dele a sua fraqueza e vou fazer com que ele transforme pedras em pães, se ele é de fato o Filho de Deus. Não é isso que o demônio faz com a gente? Não é isso que ele sempre intervém na vida de cada um de nós? Né? Então, o tentador, ele começa pelo essencial. Pelo essencial. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mateus 4:3. Acho isso muito bonito. Sabe? É muito bonito. Porque realmente, não bonito o sofrimento de Jesus, mas é tão bonito para o nosso aprendizado. Tomemos como ensinamento para nós. Se realmente és filho, ele duvidou. E o demônio também duvida de mim, de vocês. Eu sou muito mais tentado, o diácono é muito mais, porque nós somos realmente consagrados. O padre é. O diácono é ordenado. O bispo, o santo padre, o Papa Leão, é aquele que é. Eu lembro que João Paulo II se deparava constantemente com o demônio. Quantos santos que se deparavam com Satanás
Satanás querendo tirar aquelas mulheres santas da santidade, da vida que levavam, os homens, os jovens. Os jovens são muitos tentados. O diabo acha que os jovens são fracos, mas tem muitos jovens fervorosos e fortes na fé. Então, a proposta parece assim razoável: resolver a necessidade imediatamente. Jesus não é imediatista. Jesus não resolve nada, né, no ato. E resolveu sim. Teologicamente, a gente vê, quando na cruz, o ladrão disse: Jesus, mestre, quando estiveres no teu reino, não esqueça de mim. Disse: ainda hoje. Então ele foi imediatista naquele momento. Mas em nenhum momento Jesus dá tempo para que cada um possa pensar, rezar, colocar em oração, dialogar com ele, para tudo ser resolvido. Então veja que Jesus responde com uma liberdade que nasce da confiança. Nem só de pão, está vendo? Está nas Escrituras. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Jesus respondendo em cima das Escrituras. Veja mais uma vez, retrocedendo. Jesus em nenhum momento irritou-se com Satanás. E Jesus nunca dialogou com o demônio, nunca deu oportunidade. Porque quem dá oportunidade ao demônio, dá oportunidade ao pecado. Que é isto que ele quer. Que eu peque, que você peque também, que nós pecamos, né? É só não dar liberdade para ele. É só não ceder aquele momento quando vem na mente e vem na carne. É não permitir. Ah, padre, mas não é fácil. Não é fácil, nem para mim, nem para vocês. Mas nós podemos reagir. Jesus está mostrando para nós como devemos fugir das tentações diabólicas. E a segunda tentação é mais sutil. Veja, procurar Deus como espetáculo, obrigando a provar mais uma vez que Ele é o Filho de Deus. E também a nós nos tenta com uma fé de provas. Lembre-se que nós somos tentados pelo demônio, e mais do que tudo, nesse tempo de quaresma, né? Tempo quaresmal é o tempo que ele está com muita ira, raiva de nós católicos, dos fervorosos, dos que rezam o terço, dos que acordam de madrugada para rezar com o Frei Gilson, para com os padres que celebram às 5 da manhã. Aqui mesmo tem, de fato, a via sacra às 6 horas da manhã, na quinta-feira, na sexta-feira. Todos são tentados. Até na confissão, ele tenta atrapalhar aquele que está se confessando. Ele não quer que eu seja de Jesus. Ele não quer que eu vá para o céu. Por que o demônio não vai tentar lá nas festas do carnaval? Que arrastaram Jesus, fizeram lá um homem, né? Puxaram pelas pernas e tudo. Por quê? Ninguém ali foi tentado. Que estava justamente onde Satanás desejou que estivesse. Mas tentou quem estava em retiro espiritual, as comunidades, os jovens. Quantos jovens, lá na paróquia da Esperança, onde eu estava esses dias,
Eu não vi nenhum jovem, estavam todos com o Padre Rodrigo, reunidos em oração. Enquanto eu celebrava, eles rezavam por mim e pela comunidade. E vocês acham que o demônio não estava lá e na porta da igreja? Ele está lá na porta ali. Ele está ali, ó, bem na porta. E ele vai mexer com muitos de vocês. E não cedam. O demônio, ele gosta de cutucar naquele pecado que você gosta mais de fazer. Eu falo isso sempre nas confissões. Não deixe ele cutucar você. Ele quer ver você dilacerado, arrasado, acabado, destruído. Ele quis fazer isso com Jesus. Não conseguiu, mas ele diz, eu não consigo que ele caia no pecado, mas a humanidade eu consigo, que ela é fraca. Então, essa segunda tentação, realmente, não é um espetáculo, né? Também, a nós, ele também provoca. Se me respondes, acredito, se não, fecho-me. Então, Jesus não negocia com o Pai, nem manipula o sagrado. Não adianta de ele prometer mundos e fundos, né? E quando chega a terceira tentação, que é o poder, controle, o sucesso, né? O Senhor corta pela raiz. O que é que ele diz? Vai-te, Satanás. Para o inferno. Jesus não falou desgraçado, eu que estou falando agora. Só diz, você volta para a tua casa. Vai-te, Satanás. Mateus 4:10. Vai-te. E fixa ali o centro da vida. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, disse Jesus, em cima das Escrituras. Só a Deus devemos adorar e nada. Nossa Senhora, que é o amor da nossa vida, eu não posso adorar a mãezinha do céu. Eu não posso adorar Nossa Senhora. Eu tenho que venerá-la, amá-la, cuidar bem dessa mulher. Mas eu não posso. Só ao filho dela que nós podemos ficar encurvado de joelhos, porque o filho está acima da mãe. Meus irmãos, esta frase que Jesus disse era um remédio para uma cultura que nos empurra, de fato, a viver para o aplauso, o consumo e a autossuficiência. Então, esta quaresma que nós estamos vivendo, graças a Deus, embora a gente tem que ter muito cuidado, não é para suportar 40 dias, mas para aprender a liberdade de Jesus. Aprender com Ele os seus ensinamentos. O que Ele disse para Lúcifer, para o demônio, o diabo, né? Ele só faz um alerta para nós. Ao demônio ele expulsou, a nós não, ele vai nos aconselhar. Jesus não expulsa nós cristãos, expulsa os nossos pecados. Ele ama o pecador, mas detesta o nosso ou os nossos pecados. E é nessa quaresma, né, que devemos realmente ter todo cuidado. Jejua, por favor, né, para que o teu coração, meu irmão, deixe de obedecer ao imediato. Não tenha pressa nas orações. Não fique olhando para o relógio. Quando você estiver participando da missa, larga esse telefone no bolso, abaixa o som. Infelizmente,
ele tira a pessoa de Deus. Ele leva a imoralidade. Ele não foi feito para a imoralidade. É o homem que o colocou na imoralidade. E hoje os meios de comunicação, ao invés de servir para o bem, embora serve muitas vezes aqueles a quem quer viver no bem, infelizmente ajuda a viver no mal. Precisamos todos nós ter cuidado com os benditos, né, telefones que carregamos dentro do nosso bolso, dentro da nossa mala, sei lá, né? Então, vejam, jejuar. Reza para escutar de fato a palavra que te sustenta. O Papa disse para nós, no início da abertura da quaresma, jejuar, primeiro jejum é a língua. Não é ficar em silêncio, eu dizia agora conversando com o diácono. A gente tem que brincar, conversar, dar gargalhada, jejuar, cuidar com a língua, para que a língua não fale porcaria. Isso é o jejum. Eu não vou deixar de falar, eu não vou deixar de cantar, eu não vou deixar de ser alegre. Eu não. Eu vou cuidar da língua para que ela não me leve a falar besteira, a falar palavrão, a discutir com os outros. Ela tem uma função melhor e muito mais bonita para a gente usar. E se te cobrires inquieto, recorda Santo Agostinho? Santo Agostinho, ele diz, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti, ó Jesus. E quem era Agostinho? Um jovem, inteligente, mas mundano. Quantas coisas erradas. O sofrimento de Santa Mônica para ver o filho totalmente transformado, rezou muito. Por isso que quem santificou a mãe de Agostinho foi a oração. Quem vai santificar você, a mim, a nós, é a oração contínua. Tem gente que reza só o primeiro mistério do texto e vai dormir. No dia seguinte nem reza mais. Não tem devoção a nenhum santo. Não tem apego a Jesus. Comunga muitas vezes totalmente despreparado. E como disse o Papa Leão esses dias, Deus nos ama, e ele que é da congregação de Santo Agostinho, Deus nos ama. Deus vos ama a todos, e o mal não prevalecerá. Como é sabido por nós, Deus ama o pecador e detesta o pecado dele. Confiar em Deus, ter um amor à Virgem Santíssima, não perder as missas dominicais de preceitos. Se puder, venha todos os dias. Se não, não tem problema. Não troca a missa por um cinema, por um passeio. Vai primeiro à missa. E depois vá fazer. Até você pode trabalhar no domingo. Primeiro vá à missa. E você trabalha a semana inteira, tem a casa para passar uma tinta, pintar. Pode pintar no domingo, não tem problema, porque você já fez a sua obrigação. Agradecer a vida, o trabalho, as coisas boas que Ele dá a você. Não é pecado. Socorrer alguém, cuidar de uma pessoa doente, levar alguém ao hospital que está mal, visitar quem está no cárcere, às vezes está lá sem ter feito nada, vale a pena visitar. Meus irmãos, o Evangelho termina com uma promessa. Então o diabo deixou. Bem no finalzinho do Evangelho. Então, como ele viu que não tinha como vencer Jesus,
ele achou por bem se retirar. E eis que se aproximaram quem? Os anjos e o serviram. Mateus 4:11. E para terminar, eu coloquei aqui: caminhemos sem medo. Não vamos ter medo porque é quaresma, porque o padre falou. O deserto não é a última palavra. Temos que fazer o deserto também. O deserto é o caminho para uma adoração mais pura que nos torna livres. Por isso, meus irmãos, aqui e a quem está nos escutando, vamos nos preparar bem para celebrar a Páscoa de Jesus, consequentemente a nossa Páscoa, a passagem do homem velho para o homem novo, sair aquele velho que está sendo consumado pelo pecado, pelos pecados. É tão bonito, né? E se revestir de uma roupagem nova, ter uma vida totalmente revestida para Deus. Então, eu espero que eu e vocês, nós todos, sejamos revestidos, né, essa roupagem para poder chegar o dia da Páscoa e ter a alegria de dizer: Feliz Páscoa, fulano, cicrano, beltrano. Aí vale a pena a gente desejar. Amém? Louvado